Olá, meu nome é Rosânia, professora de História. Estou aqui para falar a vocês sobre a história do dinheiro. Essa é a primeira aula sobre esse assunto e ela vai ter uma sequência na segunda aula. Pois bem, como surgiu o dinheiro? O dinheiro ele surgiu da necessidade das pessoas de ter uma organização e um controle sobre as atividades comerciais que realizavam. Mas a primeira forma das pessoas realizarem negócios foi sem utilização do dinheiro, foi através do escambo. E o que é o escambo? O escambo, ele é uma troca, onde as pessoas acertavam, faziam um acordo e trocavam objetos que era satisfatório para as duas partes. Mas com o passar do tempo, o escambo deixou de ser fácil de realizar. Por quê? Porque as sociedades cresceram, não se conhecia mais todas as pessoas que estavam naquelas comunidades e foi preciso encontrar alguma medida para mensurar o valor dos bens. E também porque alguns produtos começaram a ter um valor comercial muito maior e o escambo precisou de uma organização. E qual foi um dos primeiros produtos que foi usado para mensurar o valor dos bens? Foi o sal. Atualmente, o sal é uma coisa comum, banal para nós, mas na antiguidade e até o final do século XIX, o sal era um produto raro e caro para ser conseguido. Por isso, ele tinha um grande valor comercial. Inclusive, o sal foi o primeiro produto de comércio internacional. Bem, algumas palavras surgiram por causa da utilização do sal, como o salário, que era o pagamento usando sal, o soldo, moeda usada para pagar os legionários romanos, que eram os soldados romanos. Do soldo surgiu a palavra soldado, aquele que recebe o soldo. Inclusive, o soldo ainda é usado como nome para o pagamento que recebem os militares. E no Brasil, foi utilizado também o escambo? Sim, foi utilizado o escambo entre os indígenas e os europeus e entre os europeus que moravam aqui no Brasil. E o escambo mais conhecido, mais famoso no Brasil, foi a troca do pau-brasil por objetos que interessavam aos nativos brasileiros. E qual eram esses objetos? Poderia ser faca, espelho, machado. É claro que não era uma troca igual, era uma troca bastante desigual, mas as partes faziam esse acordo, concordavam e se trocava o pau-brasil por esses objetos que interessavam aos indígenas. Mas como surgiu a moeda metálica, o papel moeda e os bancos? Bem, a palavra moeda, ela vem da deusa Juno Moneta, e era o local onde eram fabricadas as moedas romanas. E a moeda romana mais conhecida era o denarius, que deu origem à palavra dinheiro. O primeiro metal a ser utilizado para cunhar moedas foi o cobre, porque ele era fácil de moldar. Nos tempos de paz, o cobre era usado como moeda, era usado para a fabricação de panelas, de colheres, e nos tempos de guerra, ele poderia ser facilmente desmanchado e se tornar espadas e outros objetos que fossem úteis para a guerra. Algumas curiosidades sobre antigas moedas e papel moeda. Na China,
eram utilizadas moedas circulares com furos quadrados no meio das moedas. Por que se fazia moedas com furo no meio da moeda? Para que essas moedas fossem colocadas em cordões, em aros e fossem transportadas. As pessoas poderiam segurar aqueles aros, aqueles cordões cheios de moedas e transportar essas moedas. Na África se usava as manilas ou moeda argola. O que era uma moeda argola? Era uma espécie de pulseira ou argola, que poderia também ser um cinto usado na cintura ou um colar, que tanto servia como moeda, como adorno, como enfeite para as pessoas usarem. E com 8 manilas se poderia comprar um escravo. E as manilas também eram usadas para comprar diversos objetos. Na Grécia existiam as dracmas. A dracma, ela poderia ter imagem de animais como coruja, tartaruga, pégasus, que era um ser mitológico grego, que era um cavalo com asas, um cavalo alado. E no século VII surgiu uma moeda que até hoje está em circulação, que é a libra esterlina, que é do Reino Unido. Em Constantinopla, que se chama atualmente de Istambul, surgiram moedas com símbolos cristãos, o símbolo de Cristo, da cruz, dos santos, o imperador sendo coroado por anjos. Mas também existiu o dinheiro de argila e o dinheiro voador. O que era o dinheiro de argila? O dinheiro de argila era feito em tabletes de argila, barro, onde eram escritos a quantidade de bens que as pessoas tinham deixado guardados nos armazéns. Aonde foi usado esse dinheiro de argila? Polônia, no Reino Sumério, que se usou esse dinheiro de argila. E na China surgiu o dinheiro voador. O que era o dinheiro voador? Foi um dinheiro feito de casca de árvore. Essa casca de árvore era macerada, machucada, formava-se uma polpa, uma pasta que era colocada em matrizes e lá ela recebia a tinta, recebia o símbolo do imperador. Como era muito leve, diferente das moedas que eram de metal pesado, ficou conhecido como dinheiro voador. Tanto o dinheiro de argila como o dinheiro voador foram os precursores do papel moeda. E qual foi o precursor dos bancos? O precursor dos bancos foram os armazéns sumérios, onde as pessoas deixavam guardados os seus bens e recebiam como garantia o dinheiro de argila, e também o templo de Apolo, em Delfos, na Grécia, e um local chamado Tesouros. E o que eram esses? Que era o templo de Apolo e os tesouros. O templo de Apolo era um local onde as pessoas iam fazer suas oferendas ao deus Apolo e levavam dinheiro, levavam esvotos, levavam objetos de valor e deixavam lá como oferta para Apolo. E onde era guardado? Em casas que ficavam próximas ao templo de Apolo, chamado tesouros. Com o passar do tempo, os tesouros, que eram essas casas próximas ao templo de Apolo, elas começaram a guardar não só os tesouros e riquezas que eram do templo de Apolo, mas passaram a guardar também os tesouros e riquezas das cidades gregas que ficavam ao redor de Delfos. Então, os armazéns sumérios, o templo de Apolo e os locais chamados tesouros foram os precursores dos bancos. Mas os bancos se estabeleceram mesmo como instituições financeiras no final da Idade Média,
com o final do feudalismo, o começo da Idade Moderna, com a burguesia. E o que era a burguesia? A burguesia era uma classe de pessoas que moravam em cidades ou fortalezas chamada de burgos. Como era chamada de burgos, as pessoas que moravam lá eram conhecidas como burgueses. Os burgueses foram os novos ricos do final da Idade Média e começo da Idade Moderna. Geralmente, esses burgueses eram comerciantes que trabalhavam nas feiras de rua ou em casas próximas às feiras. E o que eles faziam? Eles faziam avaliação das moedas, eles resolviam problemas nas relações comerciais entre compradores e vendedores, guardavam os dinheiros das pessoas e cobravam para fazer esses serviços. Os banqueiros foram os burgueses, esses novos ricos. E de onde vem a palavra banco? A palavra banco vem do local onde eles trabalhavam. Eles trabalhavam sentados em bancos e tendo uma mesa para realizar suas atividades. Daí vem a palavra banco, do local onde eles sentavam. Os bancos. E os burgueses, eles não foram somente banqueiros, pessoas ricas, eles usaram também suas riquezas para serem mecenas de artistas do Renascimento, como a família Medici, na Itália, que financiou o trabalho de Michelangelo, Leonardo da Vinci, Gozzoli e outros artistas que ainda temos atualmente as obras desses artistas financiadas por essa família burguesa. Bem, qual foi a primeira instituição financeira reconhecida como banco? Foi o Banco de Veneza, na Itália, que foi criado em 1157. E qual é o banco mais antigo em funcionamento? É o Banco dei Paschi, da cidade de Siena, na Itália, que foi criado em 1492. Bem, com o crescimento da burguesia, houve o desenvolvimento, o mercantilismo, o metalismo, que é a busca de metais preciosos para trazer para as grandes cidades, para as metrópoles, a expansão marítima e o início do capitalismo. Com essa expansão marítima, o que aconteceu? A chegada dos portugueses ao Brasil. Quando os portugueses chegaram, houve todo o escambo que nós já falamos, até que se descobriu ouro aqui no Brasil. Com a descoberta do ouro no Brasil, o comércio aumentou muito no país, mas era um comércio desorganizado, confuso, eram usadas moedas de vários países aqui no Brasil, e foi preciso fazer uma organização desse comércio e da circulação de dinheiro no Brasil. E foi criada em 1694 a Casa da Moeda do Brasil. E foi criado um ano depois, em 1695, a primeira moeda brasileira, o réis. Vocês já ouviram falar de 1.000 réis, 50 contos de réis, 20 contos de réis? Esse foi o primeiro dinheiro brasileiro. Com a vinda da família real portuguesa para o Brasil, Dom João, o príncipe regente, que seria o futuro Dom João VI, ele criou em 1808 o Banco do Brasil. Mas, com o retorno da família real portuguesa para Portugal, a família real e Dom João VI levou os recursos que o Banco do Brasil possuía. O banco foi liquidado, quer dizer, as suas atividades foram encerradas, e somente no governo de Dom Pedro II
que o Visconde de Mauá, ele reabriu uma instituição financeira com o nome de Banco do Brasil. Depois essa instituição, ela foi junto com outras organizações financeiras, até que depois da proclamação da República voltou a ter o nome de somente Banco do Brasil, como nós conhecemos hoje. Também no reinado de Dom Pedro II, foi criada a Caixa Econômica Federal, em 1861. Qual era o perfil da Caixa Econômica Federal? Era dar às pessoas a possibilidade de fazer uma poupança, de ter um investimento. Como era um banco com esse perfil, que dava às pessoas a possibilidade de fazer uma poupança ou fazer um empréstimo com o PO, com a garantia do governo, chamou a atenção e atraiu a população mais pobre brasileira, inclusive os escravos, que faziam poupança na Caixa Econômica Federal para pagar suas alforrias. Até a criação do Banco Central, em 1964, o Banco do Brasil era a maior autoridade financeira no país. Bem, gente, essa foi a primeira aula sobre a história do dinheiro. Eu espero que tenha sido útil. Essa aula vai ter uma sequência, que será a segunda aula. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus.